Deputado César Colnago, médico, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira desde 2003. Foi eleito como vereador pela capital do Espírito Santo, Vitória, por 3 mandatos. E foi eleito também para a Assembleia Legislativa do seu estado por 2 vezes. Está no primeiro mandato como deputado federal pelo Espírito Santo. César Colnago é autor do projeto de lei que exclui o sigilo de operações financeiras do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES tem por objetivo investir em empreendimentos para desenvolvimento do país, com inclusão social e geração de emprego e renda. De acordo com o parlamentar, o sigilo das operações financeiras impede que a sociedade acompanhe as atividades do banco. Mas até que ponto a transparência das operações vai ser garantia de que os recursos do banco serão adequadamente investidos? Eis a questão. Deputado César Colnago, o BNDES continua cumprindo suas atribuições de desenvolver econômica e socialmente o país, mesmo com as suas atividades protegidas por sigilo, deputado? Na verdade, o BNDES, desde 52, tem um papel fundamental para o desenvolvimento econômico, social, inclusive no papel de inclusão social e dinamizar a nossa economia. O que nós vemos é que está faltando ao BNDES, a nossa avaliação, foco. E com certeza tem um princípio básico, basilar, do artigo 37 da Constituição, que é a publicidade de todos os atos, seja do poder público diretamente, da administração direta, ou mesmo daqueles entes ligados à administração pública. E nós entendemos que recursos públicos, sejam transferências do Tesouro, nas várias modalidades, do FAT, do PIS, da CONFINS, eles não podem ter uma proteção no sentido de se sujeitar ao sigilo, tendo em vista que a própria Câmara dos Deputados, a Comissão de Fiscalização Financeira e outras instituições de controle têm que ter acesso a essas informações. Depois também, esses recursos não são gratuitos. O contribuinte também, ele paga parte desse recurso na medida em que o governo capta por valor e o banco empresta por valor menor. Isso tudo fica na conta do contribuinte. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para esse debate. A primeira pergunta é de Marcos Vinícius Noronha da Silva, chefe do Departamento de Consultoria Jurídica Institucional do BNDES. Deputado, eu gostaria de cumprimentá-lo, em nome de quem saúdo os demais convidados aqui presentes. Minha pergunta é a seguinte: a sua proposição legislativa visa excluir o BNDES do regime do sigilo bancário previsto na Lei Complementar 105 de 2001, única e exclusivamente o BNDES. Por sua vez, o BNDES, que é uma empresa pública cujo único acionista é a União Federal, ele realiza uma atividade tipicamente bancária, É uma instituição financeira regulada pelo Banco Central e explora atividade econômica de intermediação de crédito. Em razão disso, ele se sujeita ao disposto no artigo 173 também da Constituição Federal, além do 37, que preceitua que as empresas estatais que exploram atividade econômica, elas se submetem ao regime de direito privado. E, além disso, há o parágrafo 2º também do artigo 173, que diz que as empresas estatais que exploram atividade econômica não podem gozar de qualquer privilégio não extensivo às empresas do setor privado. Na verdade, isso é uma regra que decorre do princípio da livre concorrência. A minha pergunta, deputado, é a seguinte: como conciliar, no caso, a proposição legislativa com esse dispositivo da Constituição Federal, que preceitua que, no caso, as instituições financeiras, no caso o BNDES, tem que ter o mesmo tratamento de outras instituições, inclusive também públicas, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que também se sujeita ao regime do artigo 173 da Constituição? Eu entendo que nas operações do banco, o banco, quando ele lida exatamente com o recurso do Tesouro, não tem como você não dar publicidade a esses atos. Não tem como na verdade, nós estamos fazendo uma reforma exatamente no artigo 1º, tirando esse aspecto de que recursos públicos, recursos que oriundos do Tesouro Nacional, que boa parte dos recursos do banco vem do FAT, vem de recursos públicos, eles não podem se adequar a uma legislação do Banco Central, porque você acaba, o que está acontecendo hoje na minha avaliação? Você tem praticamente a execução de recursos públicos que os órgãos de controle, aí eu coloco a Câmara Federal, não tem nenhum controle. Eu fiz várias perguntas ao banco, tive perguntas razoavelmente respondidas, mas outros ficaram pela metade, porque exatamente o sigilo não me deixa saber, porque dá opção de colocar, por exemplo, em mediações ou, por exemplo, em casos que eu não via muito sentido público do interesse de ali ter recursos públicos. Então, eu acho que esse debate, e nós temos muito respeito pelo banco, pela história do banco, pela importância do banco, um dos maiores bancos de investimentos do mundo,
né, eu acho que ele tem que, aí nós temos que reformar no sentido de que o dinheiro público, a sociedade tem direito de ter informação quando eu trato de recursos que vêm dos trabalhadores, do FAT ou de outros recursos. Então, eu entendo que não tem como eu colocar para a sociedade, que afinal de contas é ela que contribui, é ela que forma todo esse capital dos recursos públicos, de que ela não saiba como são feitos esses investimentos. Um banco que saiu de 0,5% do PIB em 2008 para quase 9%, quer dizer, o volume e o recurso de empréstimos a grandes grupos, só um grupo, 11 bilhões e meio entre participações acionárias e empréstimos efetivamente colocados. Eu acho que o banco tem que ter maior interesse de colocar toda a transparência naquilo que ele entende que não tem que esconder nada da população quando o interesse público está sendo atendido, e aí o recurso é da população, ela tem direito a saber. O economista Roberto Piscitelli, ex-conselheiro federal do Conselho Federal de Economia, também é convidado do Eis a Questão. Sua pergunta. Deputado, o seu projeto vem num momento muito oportuno, em que se discutem muito questões do tipo de maior transparência nas informações de interesse público. Uma das questões que eu me coloco e transfiro, né, da leitura do exame do projeto é por que estaria apenas o BNDES, por que não estariam outras instituições financeiras públicas, oficiais, as chamadas instituições financeiras de fomento, por que não estariam todas elas sujeitas a esse mesmo tipo de tratamento? Por que o Congresso Nacional, de certa forma, abriu mão ou abandonou, quase que eu diria, a ideia de fazer um acompanhamento mais estrito das operações dessas instituições, que hoje, a rigor, se sujeitam apenas àquelas diretrizes na LDO, ou seja, só a política de aplicação dessas instituições, o que é muito pouco para se ter uma ideia mais apurada, mais detalhada de que segmentos ou que público atingir e em que condições as operações dessas instituições deveriam ser feitas. Primeiro que o projeto ele veio muito em cima. Eu no início do ano passado, em março, pedi várias informações ao BNDES e ele me deu boa parte dessas informações, mas algumas que eu achava que eram muito importantes foram barradas na questão do sigilo. Então, o projeto foi focado em cima exatamente a partir do requerimento de informações. Eu fiz, depois, no final, um segundo requerimento de informações e fomos em cima exatamente do banco que eu entendia que ele tinha que ter maior interesse de dar toda a transparência. Como o projeto já está início da tramitação, evidentemente que eu posso dizer que não é um projeto perfeito, até porque não tem projeto perfeito. Acho que outras instituições, braços muitas vezes operacionais dessas atividades possam ser incluídas, como por exemplo, Banco do Brasil. Essa discussão, onde nós vamos colocar, como controlamos, como sabemos que se aquilo está atendendo efetivamente ao interesse público, principalmente daqueles que mais precisam da máquina e da estrutura pública, que são os mais pobres, para que eles possam ter minimamente os serviços essenciais. Esse debate, acho que nós somos muito superficiais ainda. O Eis a Questão também convidou o professor Flávio Basílio, doutor em Economia pela UNB. Sua pergunta, professor. Primeiramente, é um prazer debater esse tema, deputado. Acho que nós temos duas discussões e elas estão misturadas. A primeira discussão é uma discussão fiscal, que diz sobre o aporte dos recursos do Tesouro Nacional, e a outra discussão é o papel do BNDES e a sua atuação. E o BNDES ele tem um estatuto social. Nesse estatuto social estão definidas as regras de atuação. E a questão da instituição do sigilo bancário, ela é algo bastante importante e ela é uma conquista, porque ela preserva estratégias empresariais na atuação das empresas, preserva também as informações referentes à atuação em alguns mercados e também a situação negocial, porque o BNDES não precisa atuar com diferentes entes na mesma taxa. Então, existe uma questão negocial e bastante importante relativa ao banco. Então, dentro dessa questão da atuação do BNDES, por que fazer uma lei específica se é possível, por exemplo, seguir o próprio estatuto do BNDES no que diz respeito à aplicação dos recursos ou ainda utilizar os próprios meios de controle existentes, como, por exemplo,
o Tribunal de Contas, que fiscaliza o BNDES, e, em detrimento disso, violar algo tão importante, inclusive para a eficiência econômica, como o sigilo bancário. Por que fazer isso? O sigilo bancário ele é, de fato, uma instituição importante, não apenas para o banco, mas também para os clientes do banco. Remetendo ao Estatuto Social, ele é um órgão público, ele é uma entidade de direito, quer dizer, ele não é um banco privado. E que, portanto, além da publicidade e da importância da transparência, no próprio artigo 4º, se eu não me engano, da lei complementar, diz que ele deveria estar oferecendo essas informações, tá certo? Por exemplo, aos tribunais de contas, e eles também, a própria AGU, tá certo? Eles também não têm essas informações. Nós temos instituições que são instituições fortes, importantes, como o BNDES, que é importante para todo o processo de desenvolvimento econômico, de negociação com grupos que, com certeza, ajudam a desenvolver, a trazer, a inovar, a trazer novas tecnologias, desenvolver o país, e foi marcante a história do BNDES desde 52, mas eu entendo que, à medida em que ele está saindo do foco, na minha visão, fazendo negociações em que são questionáveis, esses recursos são públicos, ele tem que cumprir basicamente o artigo 5º, o artigo 37 da Constituição, que é da transparência, da publicidade dos seus atos, por ser um organismo de Estado. Qual foi o fruto desses investimentos colocados, por exemplo, até em uma operação que não deu certo porque foi questionada na mídia, como, por exemplo, do Carrefour. Qual o sentido daquela operação, do BNDES entrar naquela operação? Estou falando do ponto de vista público, do interesse de um recurso que é do povo brasileiro. Então, assim, eu acho que o banco, que sempre atuou com muito resultado naquilo que interessava a sociedade brasileira, eu acho que nesse período, essa quadra de 10 anos, começa a perder o foco e começa a fazer operações questionáveis. E aí eu quero saber das informações, dos critérios, das garantias, sabe, do retorno, se aquilo foi atendido. E, parcialmente, eu não tive respostas, por isso que nós estamos questionando, e acho que o projeto pode ser aperfeiçoado, no sentido de que a sociedade brasileira que paga os seus impostos, ela tem que ter acesso a essas informações, principalmente os órgãos de controle. Nós temos que encontrar mecanismos, porque acho que não vejo os países evoluídos e democráticos com esse tipo de procedimento. Deputado César Colnago, sem a proteção do sigilo, como o senhor imagina que seria a fiscalização das operações do BNDES? E mais, qual seria o órgão fiscalizador? Você tem, além do Tribunal de Contas, você tem o próprio Congresso Nacional, que deveria ter acesso a essas informações, porque com isso também se dá publicidade e divulgação. Eu acho que, nesse sentido, o interesse que nós temos no projeto é no sentido de que o interesse público preservado, com critérios, com estabelecimento de políticas que vá atender ao desenvolvimento, à inclusão social e ao crescimento da nossa economia e da sociedade se desenvolvendo. Eu acho que essa situação da transparência ela só vem trazer benefícios à sociedade. Evidentemente que quando o banco está protegido das suas operações, ele tem no mercado outras formas de recorrer que não seja o dinheiro público. A pergunta agora é de Marcos Vinícius Noronha da Silva, Departamento de Consultoria Jurídica Institucional do BNDES. É bom lembrar que o legislador, na Lei Complementar 105, ele prevê, sim, esse controle que já é feito, ou seja, o sigilo bancário ele não é absoluto, isso já foi dito várias vezes pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que pode sim, órgãos públicos, enfim, podem ter acesso a informações protegidas por sigilo. Ocorre que esse acesso ele deve se dar nos estritos termos da lei, exatamente como está previsto na Lei Complementar 105. Isso o Supremo várias vezes já afirmou também. Então, por exemplo, no caso de requisições dos membros do Poder Legislativo, está lá previsto no artigo 4º da Lei Complementar 105, Vossa Excelência lembrou que já fez pedidos ao BNDES, né, e o BNDES atendeu boa parte e alguns não atendeu. Por quê? Na verdade, nós já fazemos todo um esforço para poder justamente atender os parlamentares que têm a prerrogativa de fiscalizar os atos do Executivo. Agora, esse esforço ele sempre vai esbarrar no dever de sigilo. Bom, mas o Poder Legislativo está lá previsto? Sim. Ocorre que a Lei Complementar 105 ela exige aprovação em plenário. Então, quando um deputado pede sem submeter ao plenário, o BNDES, se tratar de uma informação protegida por sigilo bancário, ele não pode atender essa requisição por única e exclusivamente estar respeitando a Lei Complementar 105, ou seja, pautado estritamente nos limites da legalidade. Então,
Esse é um ponto importante que eu gostaria de lembrar, quer dizer, o sigilo ele não é absoluto. Nós temos realmente hoje vários órgãos, as CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito, também com aprovação em plenário, podem ter acesso a informações protegidas por sigilo, e o BNDES sempre vai buscar atender nos moldes da lei. Uma pergunta que eu faço também é em relação à questão das auditorias, né? Quer dizer, o BNDES hoje, foi lembrado pelo professor aqui ao lado, ele é auditado financeiramente, contabilmente, operacionalmente pelos órgãos de controle, tanto órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da União, como órgãos de controle interno. Quer dizer, já há todo um sistema constitucional de controle de uma empresa pública, além, como o senhor bem citou, da Lei de Acesso à Informação, que é realmente um verdadeiro marco nas instituições democráticas brasileiras e que está realmente sendo efetivamente aplicada, que o BNDES vem atendendo. Nós temos, para você ter uma ideia, 10% apenas dos requerimentos que foram negados com fundamento em sigilo. Os outros 90% nós concedemos em dados estatísticos. E desses que foram negados, há previsão de recurso na lei, houve recurso para a CGU, para órgãos externos, né, para a comissão mista, interministerial, e todas as decisões em que o BNDES alegou o sigilo bancário, elas foram mantidas por esses órgãos. Então eu pergunto, quer dizer, não seria mais adequado utilizar esse sistema que já está previsto constitucionalmente e também de forma infraconstitucional? Volto a dizer, né, quer dizer, o banco que sempre fez centenas, milhares de operações na sua história, ano a ano, tenho uma certa impressão que nos últimos anos foi por um caminho em que levantou suspeitas de por que aquelas operações, né? Com grandes grupos completamente consolidados que poderiam buscar tanto no banco público como no banco privado, até porque são instituições privadas consolidadas e que não teria assim, maiores riscos. Evidentemente que alguns, da forma que foi feita, a gente viu tanto no caso dessa empresa do Grupo X como outras, o banco investiu e as coisas, né, não andaram bem. Eu acho que você tem mecanismos, evidentemente. Vamos citar um mecanismo dessa casa, por exemplo, da CPI. Nós tentamos uma CPI, no sentido de buscar as informações necessárias para essas operações de grandes grupos nos últimos 3, 4 anos. Não conseguimos, porque isso também depende de uma maioria, que aí tem o governo, que tem a sua base ampliada. Então, quer dizer, mas eu acho que o fato é que a questão da transparência, sabe, nessas operações em que não está claro os critérios, as próprias garantias que o banco nos falou, nós achamos algumas, eu discutindo com a consultoria do meu partido, da própria casa, achamos frágeis em alguns casos. A gente entendeu que parecia que estava havendo uma coisa direcionada de pai para filho. E o banco não pode ter esse tipo de comportamento. Parecia, não afirmo porque eu não tenho todas as informações. E aí é uma questão que eu acho sempre importante. Quer dizer, se nós temos possibilidades de empréstimo de recurso público, por que a população não pode ter acesso nesses casos? Eu acho que a pergunta do consultor e os outros? Os outros bancos públicos? Eu acho que aí talvez tenhamos que estudar melhor a matéria, no sentido do seu trâmite. Mas eu entendo que o sigilo, eu não estou propondo que entre entes privados e o banco, em algumas situações, ele não possa fazer operações que dê a garantia para que isso fique sob o sigilo. O sigilo é um instrumento fundamental. Mas eu não vejo que essas operações tenham risco do Estado, tenham colocado em risco o Estado ou a sociedade. Entende? Então, quer dizer, por que tanta proteção numa coisa que o recurso é público e está sendo emprestado? Deputado, a pergunta agora é do economista Roberto Piscitelli, ex-conselheiro federal do Conselho Federal de Economia, que também é nosso convidado do Eis a Questão. Deputado, o pessoal da área de orçamento muitas vezes tem se perguntado, né, e é mais uma dúvida, mais uma pergunta que eu vou lhe passar, sobre a propriedade ou a impropriedade de essas operações não passarem pelo orçamento da União. São obrigações assumidas pelo Tesouro mediante o lançamento de títulos e esses empréstimos não passam pelo orçamento. Mas como nós sabemos que essas operações são financiadas mediante o lançamento de títulos, esses títulos geram obrigações futuras, não é? E, complementarmente, eu lhe perguntaria mais o seguinte: o senhor acha que, na realidade, na maior parte dos casos dessas operações,
haveria realmente a necessidade de essas empresas, os beneficiários dessas operações, serem subsidiados pela diferença, né, da remuneração dos títulos com base na Selic em relação à TJLP? É uma grande realidade você ter a não inscrição no Orçamento Geral da União desses recursos que vêm dos títulos captados no mercado. É outra coisa que você tem, né, isso, o Orçamento da União, da Previdência, das estatais, e isso é o quê? Quer dizer, isso não passa pelo Congresso, isso não tem autorização legislativa de recurso público. Ah, mas o mecanismo é legal, é feito dentro é legal, tem norma para isso. Mas eu entendo que isso é usurpar do Poder Legislativo, tá certo? O debate necessário entre o que eu vou tirar da sociedade em termos de tributos e vou devolver em termos de serviços e das mais diversas formas, inclusive investimento. E isso, com certeza, é uma situação que a gente chama que tem um orçamento aí executado paralelo, sabe, ao orçamento da União, porque ele não está inscrito. Segundo, é que você, quando se apropria dessa forma, a diferença das taxas, você está subsidiando grandes grupos. Num país em que ainda se eu estivesse vendo grandes investimentos, por exemplo, um dos problemas da nossa economia, que bate diretamente na competitividade, é o problema da nossa infraestrutura, logística e infraestrutura, que está depauperada, está defasada. O governo ministros já estiveram aqui na casa, nosso déficit, a nossa diferença é de 500 bilhões, já se fala em quase 1 trilhão. Se tivesse feito investimentos públicos para que aí estivesse gerando mais atividade, eu até entenderia, mas nós estamos financiando grupos grandes que têm como captar lá fora um custo menor, que tem como fazer aqui empréstimo em bancos privados, vem exatamente pegar recurso público em que o governo, lá na frente, nos seus títulos, ele vai remunerar e vai ter que pagar. Quem paga isso? Quer dizer, quem paga é o contribuinte, essa diferença subsidiando grandes grupos. A próxima pergunta é do professor Flávio Basílio, doutor em Economia pela UNB. Deputado, eu entendo que o objetivo final ele é nobre, mas os meios para se alcançá-lo, eles estão um pouco equivocados. Vamos pensar primeiro a questão do sigilo bancário. O sigilo bancário é algo bastante caro a uma nação, porque ele, em torno desse tema, tem questões estratégicas importantes que são necessárias de preservar. Por exemplo, no caso americano, você teve uma nova regulamentação para a questão de fraudes e lavagem de dinheiro, chamada de FATCA, que foi justamente uma reforma sem quebrar o sigilo bancário. Então, você pode fazer reformas para melhorar a transparência sem quebrar o sigilo bancário. E o sigilo bancário ele é importante de ser constituído. Então, quebrar o sigilo bancário é algo bastante danoso, inclusive a eficiência econômica. Mas existe uma outra questão, que é a chamada questão fiscal, que também está deturpada. Por que isso? Grande parte do que se está discutindo são os aportes recentes do Tesouro Nacional ao BNDES. Mas por que isso pode acontecer? Isso acontece porque, no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal, ela trata de fluxo, ela não trata de estoque. Então, por exemplo, no caso americano, você não pode aumentar o limite da dívida sem aprovação pelo Congresso Nacional. Aqui no Brasil é possível, você não precisa de autorização do Legislativo para aumentar o teto da dívida. Então, ao invés de você trabalhar nessa discussão de sigilo bancário, que é algo bastante caro, importante, inclusive para a eficiência econômica, a discussão ela é mecanismos de transparência de governo, que tem como aprimorar sem mexer no sigilo bancário, ou na questão fiscal, reformular a lei de responsabilidade fiscal, tirando a parte do fluxo, que é como é hoje, e colocando a parte de estoque. Ao colocar o estoque, você limita o teto da dívida. Aí você não teria o final do controle, por exemplo, do Legislativo, para essas emissões com bancos públicos. Então, a discussão ela é boa, mas a forma de você tratar esse tema, ela acaba gerando distorções maiores do que o que se propõe consertar. Então, seria interessante buscar essa alternativa pelo limite do teto da dívida, reformando a LRF de fluxo para estoque, ao invés de trabalhar com a quebra do sigilo bancário ou mesmo de você fiscalizar operação a operação para o BNDES, porque é algo extremamente danoso
inclusive ao desenvolvimento econômico do país. Talvez a forma podemos discutir até de revisão de alguns itens, até talvez mexendo em Constituição. Agora, danoso é 70 bilhões de subsídio nos últimos anos, desse governo do período, do governo Lula e Dilma, subsidiado pela população e que controle nenhum, nem o orçamento não passa nem aqui. Quer dizer, não está inscrito no orçamento, tá certo? É subsidiado para grupos que... Qual foi o impacto desses empréstimos do ponto de vista de geração de emprego e renda, na geração de novas cadeias de tecnologia, desenvolvimento de ciência? Eu não vejo. Fazer campeões nacionais, pegar, inclusive, eu vi numa das operações do Grupo EBX, que em 3 dias entrou e já estava analisado e saído. Quer dizer, teve um que demorou 1 ano, do mesmo grupo. Natural que essas operações não sejam tão rápidas. Como é que é isso? E tudo isso protegido, quer dizer, pelo menos, eu acho que o projeto traz o seguinte, olha, precisamos rediscutir essa questão. Porque não dá para ter um orçamento paralelo. Não dá para o Congresso ter que estabelecer, ter que criar uma CPI para ter acesso às informações. O Ministério Público não tem acesso às informações, o Tribunal de Contas tem dificuldades. E com certeza o desenvolvimento brasileiro, em muitos momentos o banco teve um papel importante e tem um papel importante. Mas entendo que por mecanismo de umas certas proteções de informações, tá certo? Esses empréstimos para a empresa de lácteos, para a empresa de telefonia, para a empresa de um grupo que se formou antes de ontem com 6 diversificações, que teve acesso a 11 bilhões e 400 milhões entre participações e empréstimos. E você vê muitas vezes pequenos e médios empresários reclamando da burocracia e da lentidão do BNDES, porque também é natural que ele tem que analisar. Quer dizer, então, em que medida isso não passou a ser privilégio? Em que medida tinha sentido essas operações com esses grupos? Eu acho que tem alguns que tinham, e outros não, mas eu não tenho as informações necessárias. E o Congresso completamente à margem. O projeto, que acaba com o sigilo das operações financeiras de financiamento e participação acionária do BNDES, está aguardando o parecer da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, antes de seguir para a apreciação do plenário. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá!